Boa noite. Boa noite. A CPI da Petrobras coloca frente a frente ex-diretores Paulo Roberto Costa e Nestor Severo. Na careação, Costa confirma tudo o que disse na delação premiada e Severo nega a existência de propina. O deputado João Paulo Cunha, o primeiro condenado no mensalão petista a ter prisão domiciliar negada pelo Supremo. Melhora o estado de saúde de Pelé e o ex-jogador deixa a UTI. Voltam a cair os níveis dos reservatórios que abastecem São Paulo. Nossa equipe foi ao Cantareira, que opera com pouco mais de 8% da capacidade. Jogar videogame virou um bom negócio. Conheça as game houses, casas onde jovens treinam para disputar torneios profissionais. Um projeto em São Paulo ajuda na reinserção social de ex-detentos, moradores de rua e refugiados e, ao mesmo tempo, auxilia quem precisa de óculos, mas não pode comprar um. A ideia é de uma ONG de estudantes do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, e já distribuiu mais de 600 óculos a preços populares. Com o costume de costurar as roupas da família durante as noites, Gisélia ficou com a vista cansada e, no meio deste ano, precisou operar o olho esquerdo por causa da catarata. Na recuperação, não esperava que ganharia um óculos. Eu gostei de ter ganhado esse óculos aí porque, no momento, eu não estava podendo comprar mesmo, né? Eu comecei a trabalhar há pouco tempo, né? Então, me ajudou muito. A cuidadora de idosos é uma das cerca de 600 pessoas que receberam óculos de baixo custo produzidos pela ONG Renovatio, renovação em latim. Felipe é um dos estudantes voluntários e explica que o projeto nasceu de uma parceria com a fundação alemã $1 Glasses. Quando surgiu esse contato, a gente começou a falar com eles e trouxe o projeto para o Brasil. A gente trabalha com moradores de rua, com refugiados, ex-presidiários. E o objetivo do nosso projeto é reinserir eles na sociedade. Então, eles produzem o óculos, que tem como outro impacto o acesso a óculos de quem não consegue comprar um. O censo de 2010 apontou que quase 20% da população tem problemas de visão. Na cidade de São Paulo, o número é de quase 3 milhões de pessoas. Normalmente é comum conhecer as pessoas que recebem as doações e até as que doam, mas nesse caso das doações de óculos, quase ninguém sabe quem faz as armações todos os dias. Alex tem 34 anos e trabalha na produção dos óculos na ONG. Após 10 anos e 4 meses de prisão, ele voltou às ruas em abril deste ano e conseguiu na ONG o primeiro emprego. Eu vou poder reconstruir minha vida de volta, né? 10 anos perdido não é fácil. Então, quer dizer, tem 2 irmãs que eu não conheço, tem minha mãe que faleceu. Enquanto eu puder ter trabalho para poder ajudar o próximo aqui, sempre vai ser bem-vindo. Sem fins lucrativos, o projeto Ver Bem beneficia comunidades da cidade de São Paulo e famílias ribeirinhas do Pará. Desde o início, a ONG já produziu 2.000 unidades e cada óculos é vendido a R$ 25. Em uma ótica comum, o mesmo modelo custaria em torno de 90. A gente pretende até 2016 ter parceria com todas as universidades do estado de São Paulo e encontrar mais beneficiados para participarem da produção e terminar o ano que vem produzindo um pouco mais de 10.000 óculos. Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar é acionado para retirar explosivos deixados em caixas eletrônicos em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, um caixa chegou a explodir, mas os oficiais não souberam informar se o dinheiro foi levado da máquina. Na fuga, além dos explosivos, a quadrilha deixou munição nos caixas eletrônicos da agência da Caixa Econômica Federal, que fica perto da rodovia Presidente Dutra. A PM foi chamada ainda de madrugada e levou o material para ser explodido em um campo de futebol da região. E a Polícia Federal realiza operação contra o tráfico internacional de drogas em 6 estados: São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rondônia. No total, foram expedidos 13 mandados de prisão. Imagens divulgadas pela assessoria de imprensa da Polícia Federal mostram carregamentos de drogas e até uma mansão construída no Paraná com dinheiro do tráfico.
Segundo a Polícia Federal, a investigação começou em fevereiro, quando um carregamento de cocaína foi apreendido em Umuarama, no Paraná. A droga, que vinha do Peru e da Bolívia, chegava camuflada em pedaços de madeira de casas pré-fabricadas. Depois seguia para a Europa. A polícia determinou o bloqueio de diversos bens da quadrilha, entre eles uma mansão no Paraná. A casa possui diversos cômodos, televisões e piscina. De acordo com a Polícia Federal, o patrimônio da quadrilha foi avaliado em 60 milhões de reais. E a fonte monumental na Praça Júlio de Mesquita, no centro de São Paulo, foi alvo de vandalismo. 3 vidros que cercavam as esculturas foram quebrados. A repórter Fernanda Azevedo está no local e tem mais informações. Estela, as peças de vidro, como essa daqui, foram quebradas já, né? Elas foram colocadas aqui justamente para evitar o vandalismo, mas 3, como você disse, já foram quebradas e ficaram esses vãos aqui. São 2 vãos como este e uma outra está toda rachada, que fica do outro lado da fonte. Eu conversei hoje à tarde com moradores, frequentadores da praça aqui da região, que disseram que o vandalismo já ocorre há cerca de 4 meses e que sempre ocorre quando não há policiamento. Hoje a gente vê uma viatura da Guarda Civil Metropolitana por aqui, ela esteve aqui à tarde, depois saiu e agora retornou aqui para a praça. Em nota, a subprefeitura da Sé disse que esse policiamento é feito em rondas, mas que vai voltar a ser fixo aqui para cuidar justamente do patrimônio público aqui na Praça Júlio Mesquita. A viatura só vai se deslocar para outros pontos da região se houver uma ocorrência mais grave. Em nota, a subprefeitura da Sé também informou que já abriu processo de licitação para o conserto das placas de vidro, que deve ser feito até o fim deste ano ainda. Olha, e a questão do vandalismo aqui na praça já é muito antigo, né? Essa fonte é de 1927. Os furtos daquelas lagostas de cobre já viraram até música de Adoniran Barbosa. Agora as lagostas não interessam mais, porque não são mais de cobre, são réplicas feitas de resina. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Fernanda. CPTM bate novo recorde de passageiros transportados. Segundo a companhia, no último dia 28 de novembro, foram transportados mais de 3 milhões de passageiros. Entre janeiro e o final de novembro, de acordo com a CPTM, foram transportadas mais de 760 milhões de pessoas, um aumento de 4,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Os trens do metrô e da CPTM transportam diariamente 7 milhões e 200 mil pessoas, o equivalente a toda a população da cidade do Rio de Janeiro. Produção industrial apresenta estagnação em outubro. Segundo o IBGE, houve variação nula em relação a setembro, com 16 dos 24 ramos pesquisados apresentando queda. Já em relação a outubro do ano passado, houve um recuo de 3,6%. Para o IBGE, o resultado estável de outubro não altera a tendência de queda do setor, que já acumula este ano retração de 3%. Mensalão petista. STF nega prisão domiciliar a João Paulo Cunha. O pedido foi negado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, relator do processo no Supremo. Preso em fevereiro, Cunha foi condenado a pouco mais de 6 anos de prisão pelos crimes de peculato e corrupção passiva. Embora já tenha cumprido 1/6 da pena, a Procuradoria-Geral da República foi contra a concessão do benefício. Para o procurador Rodrigo Janot, Cunha foi condenado por desviar dinheiro público e só pode ir para a prisão domiciliar quando comprovar que devolveu aos cofres públicos o dinheiro que desviou, pouco mais de R$536 mil. Este foi o primeiro caso de condenado no processo do mensalão petista que teve progressão de regime negada pelo STF. Outros condenados no processo, entre eles o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu e o ex-presidente do PT José Genuíno, tiveram a prisão domiciliar autorizada.
DEM entra com ação no Supremo Tribunal Federal para suspender o decreto da presidente Dilma Rousseff que condiciona a liberação de emendas parlamentares extras à aprovação do projeto que altera a meta fiscal de 2014. A ação foi protocolada agora à tarde e distribuída ao ministro Celso de Mello. Nela, o DEM pede uma liminar para suspender de imediato os efeitos do decreto que aumenta os gastos neste ano. O decreto de Dilma, publicado no Diário Oficial na União na última sexta, autoriza a liberação de mais de 444 milhões de reais para o pagamento de emendas parlamentares. O texto, porém, condiciona explicitamente a ampliação do repasse e aprovação pelo Congresso do projeto de lei que derruba a meta fiscal e permite ao governo fechar as contas públicas de 2014 sem obrigação de cumprir o superávit primário. Há expectativa de votação do texto ainda hoje. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Para você entender bem, o que acontece é o seguinte: no começo do ano, o governo determinou o limite de um superávit primário, que quer dizer o seguinte: o dinheiro que vai sobrar no caixa, tirando os juros. Acontece que ao longo do ano, a administração, ano de eleição, né? A administração das contas públicas foi um desastre. E está chegando o fim do ano e a meta do superávit primário não será alcançada de jeito nenhum. O novo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, já anunciou que em 2015 vai haver de novo superávit primário de 1,2%. Mas isso é em 2015. Em 2014, a Dilma precisa, de qualquer maneira, para evitar qualquer problema, que esse projeto aí de alteração da lei de diretrizes orçamentárias seja aprovado para não ter que responder por problema de responsabilidade, crime de responsabilidade. Então ela fez uma chantagem. Ela fez um decreto e diz o seguinte: eu libero aí 440 milhões, que não é dinheiro dela, nem do PT, é dinheiro meu, é dinheiro seu, é dinheiro nosso, desde que os senhores parlamentares aprovem a mudança na lei das diretrizes orçamentárias, eliminando, na prática, a meta do superávit primário. O DEM está reagindo, mas essa reação do DEM não tem bancada. Muito dificilmente o Supremo vai dar ganho de causa a isso, embora que há razões, né? Afinal de contas, a lei não foi aprovada. Como é que se faz um decreto subordinando a sua execução a uma lei que não foi aprovada? Eu sempre disse que o PT tem uma velha vocação ao coronelismo, é o neocoronelismo, né? Isso aí lembra aquelas velhas práticas do coronelismo em que o sujeito recebia um par de sapatos, ia votar, quando o coronel estava seguro de que ele tinha votado nele, recebia o outro pé do sapato e formava o par. Essas práticas têm sido repetidas no Brasil de hoje, só que não se usam mais pares de sapato, aí se usa muito dinheiro nosso, se usam cartões em que as pessoas recebem dinheiro, etc, etc. Olha, essa lei vai ser aprovada mesmo e nós temos que ficar rezando para que o déficit anunciado pelo Joaquim Levy, aliás, o superávit anunciado pelo Joaquim Levy seja realmente de 1,2 ou de qualquer superávit, na verdade. Então, eu volto na terça-feira, mas amanhã estarei aqui fazendo uma entrevista. Em pé. Jogar videogame já é uma profissão para muita gente. Com campeonatos que oferecem prêmios em dinheiro, o negócio dos gamers vem ganhando cada vez mais espaço. Com isso, surgiram as game houses, casas onde equipes e profissionais treinam até moram. Tudo a fim de preparar os jogadores para os grandes torneios do setor. No início foi um susto para a família. O filho mais novo do casal decidiu sair de casa para ter uma vida dedicada aos games. Uma situação difícil de entender, principalmente para quem é de uma outra geração. A gente se assusta, né? Porque pra gente é outro mundo. Não é o mesmo mundo da gente. Não pode parar os estudos, né? Mas ele tem que aproveitar essa chance. Foi preciso entrar neste mundo dos jogos eletrônicos para que Elizabeth e Francisco entendessem que fazer parte de uma equipe de games poderia ser uma boa oportunidade para o filho. Quando ele veio com a notícia que ele estava entrando para ser profissional nisso, aí eu achei aquilo... Aí comecei a entrar junto com ele para ver o que era.
Há um mês, o William está dividindo o centro de treinamento com mais 4 amigos. Nós gostávamos de fazer em casa, basicamente nós estamos fazendo aqui com várias regras impostas pela equipe. A gente tem a rotina de fazer academia, exercício mental e os treinos diários. E esses centros de treinamento são muito organizados. Este aqui, por exemplo, é o alojamento dos atletas, aqui que eles aproveitam para descansar um pouquinho. A gente vê aqui na parede, olha, tudo separado, né, pelo nome dos jogadores. E aqui nos guarda-roupas, uma curiosidade. Os atletas, eles têm até uniformes específicos para a competição. Nós temos 2 jogadores de Goiânia, um de Curitiba, um do Rio de Janeiro e um da Zona Leste, né? Então nós estamos na Zona Sul e eles precisam treinar aqui pelo nível que chegou o jogo. Então, se eles não morassem aqui, ficariam para trás dos outros times. Todas as despesas, como hospedagem, alimentação e os equipamentos, são bancados por patrocinadores. Eles ainda recebem cerca de R$2.000 por mês para representar a equipe nas competições, fora os valores das premiações, que são divididos entre os integrantes. Nos últimos 2 anos, esses jogos ganharam espaço no Brasil, mas já são um enorme sucesso em outros países, onde lotam arenas. O fenômeno se deve à popularização de um dos jogos, o League of Legends, que exige estratégia dos jogadores na conquista do território inimigo. Na capital, já são 5 equipes profissionais e que já colecionam troféus. Hoje a gente tem mais de 4 ou 5 eventos grandes no ano sobre esporte eletrônico dentro de São Paulo. Tem outros núcleos como Rio de Janeiro, que também fazem campeonatos importantes, como Recife também. Então acho que o crescimento e o número de patrocinadores só tende a aumentar. Felipe já é um veterano nas competições. Deixou o curso de Biologia no Rio de Janeiro para viver dos games. Vem conquistando lugar entre os melhores do país e ganhando uma legião de fãs. Se você não jogar bem o jogo, tem os fãs cobrando, também tem a cobrança da organização, porque você tem que mostrar resultado. O governador Geraldo Alckmin inaugurou hoje uma tecnologia que tem o objetivo de aliviar o uso do Cantareira. O novo sistema vai procurar aumentar a capacidade de tratamento da água do Guarapiranga de 14 mil litros por segundo para 15 mil litros por segundo. Com a tecnologia, 300 mil habitantes que eram abastecidos pelo Cantareira agora vão receber água do sistema Guarapiranga. A mudança vai acontecer nos bairros Vila Monumento, Cambuci, Aclimação, Vila Independência e em parte da Moca. O nível do sistema Cantareira caiu hoje para 8,5%, já contando com a segunda reserva do chamado volume morto. Nesse ritmo, a previsão é de que as reservas se esgotem em 5 meses. O governo de São Paulo tem 8 projetos de obras que devem desafogar o Cantareira. Com as medidas, a Sabesp espera que os reservatórios se recuperem até março do ano que vem. O gado, agora mais magro, pasta às margens do que um dia foi uma represa. O curso d'água secou e, apesar da vegetação abundante, falta água limpa para os animais beberem. Estamos na represa Jaguari, uma das que formam o sistema Cantareira. A propriedade fica bem ao lado dos dutos de captação do volume morto. A gente está aqui num ponto de vegetação dentro de uma propriedade. Eu tenho 1,70 m de altura e o que a gente observa é que a mata ela tem quase a minha altura. Agora, o mais impressionante é que toda esta vegetação não é nativa aqui deste terreno. As plantas, na verdade, nasceram onde antes havia muita água. Esse daqui é um dos pontos de maior profundidade da antiga represa. E agora o que se vê é uma área de solo seco e desta vegetação que não para de crescer. As chuvas das últimas semanas não se acumularam. São absorvidas pela terra seca e a pouca umidade que sobra dá as condições para essas espécies continuarem se espalhando. Emerson, que é o caseiro da propriedade, lembra que a paisagem, hoje desoladora, era bem diferente. Passava barco, muita gente para a beira da represa pescando, nadando, o pessoal andando de jet ski para lá e para cá, né? Acabou.
A foto mostra como os peixes eram abundantes. A balsa abandonada era uma das atrações por aqui. Levava os visitantes, por exemplo, para esta ilhota que fica bem no centro da represa. Em maio, o volume útil do Cantareira operava com 8,2% da capacidade. Com os mais de 180 bilhões de litros da primeira cota do volume morto, esse patamar subiu para 26,7%. Mas, diante do auge da crise, essa cota acabou rapidamente e caiu aos 3% em outubro. Foi quando a Sabesp passou a captar água da segunda reserva técnica. Com 105 bilhões de litros a mais, a capacidade voltou a subir 13,6%. Mas em menos de 2 meses, o nível baixou de novo e agora restam apenas 26 bilhões de litros d'água, ou 8,7% do total. O governo de São Paulo já considera a utilização de um terceiro volume morto. No entanto, a obra mais aguardada é a interligação do Cantareira com a bacia do Rio Paraíba do Sul. Este especialista em recursos hídricos e conselheiro do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, defende que a recuperação da crise depende da remodelação da gestão dos recursos. Eu vejo 3 medidas emergenciais de adaptação. Primeiro, que é você implementar o rodízio. Segundo, a proteção dos mananciais, no sentido de você permitir que a água seja usada com a prioridade de abastecimento humano. E a terceira questão são as medidas estruturais de médio e longo prazo, que demandariam a proteção dos mananciais, a recuperação dos mananciais, que nos permitisse aumentar a produção natural de água. E o paulistano teve mais um dia de sol e calor. À tarde, a nebulosidade aumentou, mas não choveu. Para amanhã já voltam as condições de chuva e elas devem se intensificar na quinta-feira. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Ainda faltam 3 semanas para o verão, mas o calor já predomina no Brasil. E essa combinação de altas temperaturas e umidade do ar elevada, somada a uma nova frente fria que avança pelo sul do país, resulta em fortes pancadas de chuva amanhã, desde o norte gaúcho até o sul do Amazonas. Pode chover forte também no litoral nordestino e mais fraco aqui no sudeste. O dia amanhece com 19 graus em Porto Alegre e à tarde a temperatura chega aos 26 e dispara nas outras capitais do país. 29 graus em Curitiba, 30 em Belo Horizonte, 32 graus em Fortaleza e 37 na capital fluminense. Vamos agora aos detalhes da previsão aqui para o estado de São Paulo. O sol aparece com força pela manhã e faz calor em todas as regiões. No interior, há previsão de chuva já no início da tarde e a máxima bate na casa dos 34 graus em Araçatuba e dos 35 em Votuporanga. Na cidade de São José do Rio Preto, a máxima vai aos 33 e aos 32 nas cidades da faixa litorânea do estado. Em todo o leste, o que inclui a região metropolitana, as chuvas são esperadas mais para o fim da tarde e início da noite. Amanhã a máxima vai bater na casa dos 32 graus aqui na capital. Na quinta, a chuva deve aumentar e a máxima cai para 26. E na sexta-feira, a nebulosidade mantém o dia mais fresquinho, mínima de 17 e máxima prevista de 25 graus. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o tempo em São Paulo, no Jornal da Gazeta, edição das 10. Ex-jogador Pelé apresenta melhora e deixa a unidade de terapia intensiva. De acordo com um boletim médico divulgado no fim da manhã de hoje, Pelé já deixou a UTI. Ele caminha pelo quarto e se alimenta bem. O ex-jogador continuará recebendo tratamento com antibióticos. Ainda segundo o boletim, a hemodiálise segue suspensa após exames realizados hoje pela manhã. Pelé foi internado no dia 24 de novembro no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, para tratar uma infecção urinária. A estrutura cicloviária da cidade tem atraído ciclistas de um modo em geral, mas a ciclovia da Avenida Faria Lima tem chamado a atenção pela quantidade de mulheres que pedalam por ali. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni e Felipe Meirelles.
São Paulo completa 202 quilômetros de ciclovias na cidade. E um dos efeitos colaterais visíveis é o aumento de mulheres pedalando como meio de transporte. Elas já são 40% dos usuários do sistema de bicicletas compartilhadas. E essa cifra se repete no bicicletário municipal do Largo da Batata. Eu vou de manhã de bicicleta pela ciclovia até o bicicletário da Faria Lima, pego o metrô e na volta eu faço o caminho inverso e pego minha filha na escolinha e vou com ela para casa. O desenho da bicicleta, o design foi muito importante para mim, para eu poder usar a bicicleta com saia, com vestido, além de calça. Faz uns 4 meses que eu tô nesse sistema de andar de bicicleta e de metrô para ir trabalhar. E dá muito mais segurança numa ciclovia do que na rua, com certeza. Eu já ando de bicicleta elétrica há 3 anos. Eu acho um luxo essa ciclovia aqui da Faria Lima. Então eu vou todo dia pro trabalho, volto, meu marido também. Você vai olhando a paisagem, você vai sentindo os cheiros. Lógico que tem poluição, mas dentro do carro você também não está livre da poluição. Você vai olhando as pessoas, vai conversando. É outra São Paulo. Eu acho que está crescendo um pouco porque está aumentando as ciclovias, então as mulheres se sentem mais seguras. Eu já gostava da bicicleta, sempre gostei, mas vi amigos fazendo. Eu morava em Pinheiros, trabalhava na Vila Olímpia, eu falei, dá. Uma coisa é fato, elegância e bicicleta pedalam juntas. Eu sempre gostei de estilo e pedalar não podia ser diferente. Eu acho que a gente tem que inspirar as vias, né? Tipo, então você leva um colorido para a Rua de São Paulo, você leva um sorriso para a Rua de São Paulo, então é o que vale, sabe? Quanto a estrutura cicloviária te determinou essa decisão? Ela, quando você começa, é um dispositivo de segurança, te dá mais confiança, né? Porque você vai adquirindo o teu equilíbrio, o teu ritmo, então essa estrutura é fundamental. Independentemente de ter ciclovia, eu acho que o respeito tem que estar na rua e na via também. Me ajudou muito, claro que você se sente muito mais tranquila, não tem nenhuma aversão à feminilidade, o fato de pedalar, pelo contrário. Eu me sinto muito feminina pedalando. E eu acho que faz bem pro corpo, faz bem pra alma. Então acho que as mulheres acalmam a cidade. Eu acho que quanto mais mulher tiver de bicicleta pelas ruas, melhor. Esse fenômeno é também contabilizado em outras estruturas da cidade. Nós fizemos na Eliseu de Almeida esse ano uma contagem que comparou um período anterior à ciclovia e agora com a ciclovia implantada, mas que ainda não foi concluída, mas que já é utilizada pelos trabalhadores, e o aumento de mulheres mais do que triplicou nas duas contagens. Quando nós temos mulheres, crianças e pessoas com idade pedalando, usando bicicleta, é um sinal de que o trânsito está muito mais humanizado, convidativo aos modos ativos, para caminhada, pedalada principalmente. Desde 2002, a Embaixada Americana no Brasil seleciona estudantes da rede pública de ensino para estudar nos Estados Unidos por 3 semanas. Mas não basta apenas dominar o inglês. O programa Jovens Embaixadores procura estudantes comunicativos que trabalhem com voluntariado e que sejam líderes em suas comunidades. E já tem gente ansiosa para realizar esse sonho. A próxima viagem acontece em janeiro. Boa aluna, extrovertida, trabalhadora. Na rotina de Natália, só não tem espaço para preguiça. Eu acordo 5h30, pego o ônibus às 6 para ir para a escola, que eu estudo em outra cidade. Aí eu estudo até 1h10, mais ou menos, e vou trabalhar. Eu saio do trabalho, às vezes eu tenho aula de inglês. Quando eu não tenho, eu venho para casa. Aí chego em torno de 9h30, 10 horas. E arruma tempo para fazer voluntariado também? É. Fim de semana? Fim de semana. Aos 17 anos, a estudante já começou a colher os frutos de tanta dedicação. Entre 13.500 brasileiros inscritos, ela foi uma das 50 pessoas selecionadas pela Embaixada Americana para participar do programa Jovens Embaixadores. Vai embarcar na viagem de 23 dias pelos Estados Unidos, começando pela capital, Washington. Um sonho antigo de Natália. Hoje em dia, tudo conspira para que a gente não acredite, sabe? Mas você tem que acreditar em você, porque o mesmo que eu posso, qualquer um pode. Então, só acreditar em você e se dedicar para um sonho, mirar e vamos lá. Tá realizada? Muito. Muito, muito, muito. O grupo embarca em janeiro, mas eles já começaram a se conhecer pelas redes sociais e aproveitam para treinar o inglês. Hey guys, I'm recording for Jornal da Gazeta and you can watch me at night. See you!
Qualquer estudante da rede pública com idade entre 15 e 17 anos pode se inscrever para o programa gratuitamente. A iniciativa, criada no Brasil em 2002, já foi adotada por outros 25 países. E quem participou garante que a experiência vale a pena. É o caso de Wesley, um dos selecionados para a viagem em 2008, com direito a bate-papo com Laura Bush, na época, primeira-dama dos Estados Unidos. Eu diria que 80% para cima da minha vida modificou totalmente depois do programa Jovens Embaixadores. Eu acho que a contribuição mais importante desse programa e de qualquer outra iniciativa de estudo no exterior ou de vivência em outra cultura é que os seus horizontes se expandem. Então, você cresce como pessoa, você entende que o mundo é bem maior, você sai da sua zona de conforto e entende que se você quiser realmente fazer qualquer outra coisa, você consegue. Depois da viagem, Wesley conseguiu outras 2 bolsas para estudar inglês e negócios nos Estados Unidos, além de um curso de 2 anos em São Paulo para concluir o inglês. Contratado há 3 meses por uma agência de relações públicas que atende multinacionais, o objetivo agora é continuar a viajar. Todos os dias eu uso o inglês, ou escrito, ou falado, para conversar com alguém, algum cliente internacional. Então, todos os dias o inglês está na minha vida, né? E não só o inglês, mas realmente essa preocupação de se envolver e de se relacionar com outras culturas. Não importa o país, o que importa é a experiência e eu vou continuar viajando. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Nova Arena é confirmada como palco do último jogo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Ministério Público chegou a sugerir que o jogo fosse transferido para outro estádio, né, Celso? Por questão de segurança. Pois é, Gabriel, ainda há o temor de que torcedores do Palmeiras invadam o campo caso o time não consiga vencer o Atlético Paranaense domingo e venha a cair para a segunda divisão. O Ministério Público de São Paulo chegou a sugerir que o jogo fosse transferido para outro estádio, mas depois de uma conversa entre o promotor Sérgio de Castilho, o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, comandantes da Polícia Militar e dirigentes da Federação Paulista de Futebol, o jogo foi confirmado para o Allianz Parque, com a promessa de que haverá reforço na segurança para coibir invasões. Os jogadores do Palmeiras, apesar do risco, sempre defenderam a realização da partida na casa palmeirense. Está chegando a hora. O palmeirense não vê o momento de encarar o Atlético Paranaense pela última rodada do Brasileirão. Jogo que vai definir a permanência do Verdão na Série A ano que vem. Por isso, todo mundo aqui tem que manter a cabeça longe de qualquer preocupação. Eu acho que tem que ser uma semana bem trabalhada. Não aquela semana também muito tensa, aquela semana com a cabeça muito preocupada, aquela coisa para que possa atrapalhar. Acho que tem que ter bastante responsabilidade, a gente sabe da situação, mas com alegria também, trabalhar bem concentrado para chegar no domingo lá e as coisas correrem bem para o nosso lado e conseguir essa vitória. Não há como negar, esse ano é para ser esquecido. Até começou bem, chegando à semifinal do Paulistão, mas depois só problemas. Trocas de treinadores, chegadas de jogadores, mesmo se ficar na elite do futebol, ninguém aqui vai comemorar nada. Chegou a esse ponto que na última rodada a gente está brigando ainda para não cair. Ninguém queria isso, mas é a situação que a gente está vivendo hoje, então todo mundo tem que encarar ela e deixar o Palmeiras na primeira divisão e que 2015 seja completamente diferente. Mesmo com 5 derrotas consecutivas nas últimas 5 rodadas, a equipe do Palmeiras só depende de si para permanecer na primeira divisão. Caso não vença o Atlético Paranaense neste domingo, terá que torcer contra Bahia e Vitória. A gente estava vindo numa crescente, tinha subido até na tabela, depois os resultados não começaram a aparecer, a gente não conseguiu mais as nossas vitórias, que eram tão importantes, que a gente já podia estar livre dessa situação já. Então, sempre trabalhando, não é por falta de trabalho, não é por falta de dedicação. Pegamos uma fase muito ruim e agora domingo, não tem mais saída. Domingo é o último jogo, então a gente tem que fazer de tudo para vencer, para o Palmeiras ficar na primeira divisão.
Bom, Celso, esse time não conseguiu aguentar a pressão da estreia no Allianz Parque. Será que consegue? A pressão agora é muito maior. Está em jogo o rebaixamento, né? É bom, ao considerar as palavras do Paulo Nobre e do próprio Dorival Júnior, técnico do Palmeiras e presidente, o Palmeiras não cai. Palavra deles. Agora, pelo que a gente tem visto, o risco é muito grande. E há de se compreender a postura do Ministério Público. Num primeiro momento, quando você vê o Ministério Público sugerindo a troca de lugar, é a falência das autoridades no combate à violência. Mas, por outro lado, essa preocupação faz sentido. Se existe esse risco, você tem que fazer de tudo para evitar o pior. Minimizar. Mas, claro, imagina uma invasão, uma agressão, de repente morte, seria o caos. Quer dizer, então, apesar da conversa, ficou claro que esse reforço na segurança vai existir, tanto de segurança como por parte da Polícia Militar. E amanhã, inclusive, vai ter uma vistoria no estádio para ver os pontos com maiores riscos de violência. A antecipação do jogo do Corinthians para sábado também é uma forma de minimizar os riscos de violência na última rodada do Brasileirão. Difícil para a Polícia Militar administrar com a segurança com Corinthians e Palmeiras jogando no mesmo dia e horário. Portanto, Figueirense e Inter, Corinthians e Criciúma foram antecipados para sábado. Paulistas e gaúchos brigam pela única vaga que resta na fase de grupo da Libertadores. Quem terminar atrás, na quarta colocação, disputará a primeira fase eliminatória, chamada aqui no Brasil de pré-Libertadores. Olá, Michele, boa noite para todo mundo, um grande abraço. O Corinthians terá uma baixa nessa última partida dele na temporada, no final de semana contra o Criciúma em Itaquera. É o zagueiro Gil, que está suspenso. Gil e Paolo Guerreiro são os representantes do Timão na seleção do Campeonato Nacional 2014. O jogo foi antecipado para o sábado contra o Criciúma, em Itaquera, assim como a partida do Internacional fora de casa diante do Figueirense. O Inter e o Corinthians brigam pelo terceiro lugar na tabela. O Inter hoje é o terceiro colocado que avança automaticamente para a fase de grupos da próxima Libertadores. O quarto vai ter que disputar a tal pré-Libertadores da América. E a conta do Corinthians é muito simples. Precisa obter um resultado melhor do que o Internacional nessa última rodada. Ou seja, se o Inter perder, o Corinthians pode empatar. Se o Inter empatar, o Corinthians tem que vencer. E se o Inter ganhar do Figueirense, aí não tem jeito, o Inter será o terceiro, o Corinthians o quarto na tabela do Brasileirão 2014. E uma última informação, o zagueiro Kleber, que até outro dia estava por aqui no Timão, foi para a Alemanha, não está se adaptando aos hábitos e costumes do povo alemão, quer voltar ao Brasil e o Corinthians tem interesse em repatriá-lo. E a Confederação Sul-Americana de Futebol vai definir nesta noite os 8 grupos da Libertadores 2015. O sorteio será realizado às 10 horas na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. 38 times vão disputar o torneio. A primeira fase, mais conhecida, como eu disse, de pré-Libertadores, deve acontecer entre os dias 4 e 11 de fevereiro. A fase de grupos começa no dia 18. O Brasil terá 5 equipes na competição. O Cruzeiro, atual campeão brasileiro, e o Atlético Mineiro, campeão da Copa do Brasil, serão cabeças de chave. O São Paulo, vice-campeão brasileiro, também tem vaga garantida na fase de grupos. Internacional e Corinthians definem neste final de semana a outra vaga na fase de grupos e quem vai disputar o mata-mata da fase classificatória. Por hoje é só, Gabriel. Amanhã mostramos quem vai jogar contra quem. Claro. Valeu, Celso. Até Boa noite. Tchau, tchau. Estela, com você? E quem quiser limpar o nome antes das festas de final de ano tem a oportunidade de renegociar as dívidas no mutirão que acontece na Zona Leste de São Paulo. O fim de ano de seu Juliel vai ser mais magrinho, mas pelo menos mais relaxado. Ele acaba de renegociar uma dívida de quase R$2.000 com o banco. Vai pagar 12 parcelas de R$150. E já tem planos agora com crédito voltando no seu nome? Tem sim, eu pagando para eles, vou ter meu financiamento no carro, posso comprar um terreno, uma casa. Então eu tenho crédito com a Caixa. Então eu limpando isso aqui, os bancos vão liberar novamente. Quem também quer se livrar das dívidas poderá acertar as contas diretamente com a empresa neste mutirão, no Shopping Metrô Itaquera, até sábado.
A principal vantagem de colocar assim frente a frente quem deve de quem quer receber é que desse tipo de negociação é possível sair a acordos benéficos para os dois lados, com abatimentos, descontos nos juros, parcelamentos. O consumidor vai voltar a ter crédito no mercado quando tiver o nome limpo. E a empresa finalmente vai receber por aquilo que já tinha vendido. Acho que a gente tem que pensar como o credor hoje, o problema dele tem que ser resolvido da melhor forma possível. Então a gente tem que tratar ele como cliente e não tratar como inadimplente. E acho que esse é mais um caminho para o cliente resolver a situação dele e terminar o ano sem dívida com ninguém. Se a empresa não for participante do mutirão, ainda assim há orientação sobre como e onde sanar a dívida. Nos últimos anos, em 100 mutirões como este, foram firmados 200 mil acordos em todo o país. E para que o consumidor não se descontrole e caia no mesmo erro, são ministradas palestras de educação financeira. Essa conscientização do consumidor de que ele precisa entender, precisa calcular juros, precisa saber a questão do parcelamento. Aquela questão do parcelamento de caber no bolso não é mais a melhor equação. Ele tem que pensar de uma maneira mais abrangente. E a educação financeira é fundamental. A dica é não esperar a dívida crescer. A Luciene, por exemplo, devia para a empresa de TV a cabo. Com um desconto, resolveu quitar o valor à vista. Abaixou 30% do que eu devia. Eu vou pagar à vista, como foi bem baixo o valor, e está tudo prático. Vai sair aliviada? Vou, já estou aliviada, né? A campanha Acertando Suas Contas também informa pela internet e de forma gratuita, viu, a dívida do cliente. O mutirão acontece no Shopping Metrô Itaquera, na zona leste da capital. Quem quiser ir pessoalmente ao local deve ficar atento ao horário. O atendimento acontece das 9 da manhã às 5 da tarde. É preciso levar RG e CPF. A seguir, Líbano afirma que prendeu uma das mulheres e uma filha do líder do grupo terrorista Estado Islâmico. E atentado no Quênia. Militantes do Mali executam pelo menos 36 trabalhadores. CPI da Petrobras faz acareação entre os ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa, da área de abastecimento, e Nestor Cerveró, da área internacional. Costa não revelou à CPI o conteúdo da delação premiada que fez ao Ministério Público Federal, mas confirma tudo o que disse em depoimentos. Já Cerveró voltou a negar qualquer envolvimento com o esquema de pagamento de propina da estatal. Paulo Roberto Costa se recusou a responder às perguntas feitas pelos parlamentares por conta do acordo de delação premiada firmado com a Justiça. Costa foi preso em março pela Polícia Federal na Operação Lava Jato e é acusado de ser um dos mandantes de um esquema que teria desviado mais de 10 bilhões de reais e, após o acordo de delação premiada, teve a concessão da prisão domiciliar. Tudo que eu falei na delação, respondendo a pergunta de vocês, tudo que eu falei na delação, que eu não posso abrir aqui porque é uma delação, mas tudo que eu falei lá, eu confirmo. Costa também disse estar arrependido. Desde o governo Sarney, governo Collor, governo Itamar, governo Fernando Henrique, todos, governo Lula, governo Dilma, todos os diretores da Petrobras e diretores de outras empresas, se não tivesse apoio político, não chegava a diretor. Isso é fato, pode ser comprovado. Infelizmente, eu me arrependo amargamente. Ele também afirmou que a corrupção delatada na estatal acontece no país inteiro e chegou a dizer que estava enojado com a fraude. Resolvi fazer a delação do que tudo que acontecia na Petrobras, e não só na Petrobras. Isso está no noticiário. O que acontecia na Petrobras acontece no Brasil inteiro. Nas rodovias, nas ferrovias, nos portos, nos aeroportos, nas hidrelétricas. Isso acontece no Brasil inteiro. O ex-diretor disse ainda que dezenas de políticos estão envolvidos no esquema. Em um dos depoimentos da delação premiada, Paulo Roberto Costa teria apontado o ex-diretor da área internacional, Nestor Cerveró, como um dos funcionários beneficiados com o esquema de pagamento de propina. Em setembro, em depoimento à CPI, Cerveró disse que não sabia da existência desse esquema. E hoje ele voltou a negar envolvimento. Ratifico a minha posição, eu desconheço esse esquema e também desconheço qualquer esquema de propina. Eu, a exemplo dos senhores, eu não conheço os termos da delação premiada. Tá? Então, eu não vou responder a perguntas que são
extraídas de vazamentos ou de possíveis informações ou ilações da mídia. Após 3 horas de acariação, a sessão foi encerrada sob protestos da oposição. Vamos agora à entrevista do dia, hoje feita por Bob Fernandes. Os comentaristas do Jornal da Gazeta farão as entrevistas durante as férias de Maria Lídia Flandoli. Hoje recebemos o professor José Garcês. Vamos conversar sobre os brasileiros e sua relação com a política e com a democracia. Boa noite, professor. Boa noite, Bob. Vamos falar sobre algo que está se alastrando já há alguns anos pelo país todo, que é a incapacidade de aceitar as diferenças e de aceitar a opinião do outro, por exemplo. Milhões de pessoas saíram das urnas tomando como uma derrota pessoal a derrota do PSDB. E da mesma forma, milhões de pessoas tomando como uma vitória pessoal a vitória da presidente Dilma. O que significa isso? Em primeiro lugar, a gente precisa realmente lamentar isso, porque a luta pela democracia foi a luta pelo direito de discordar. A gente lembra do comício das diretas? Estava Fernando Henrique, estava Lula, estava Montoro, estava Arraes, estava Brizola. Ou seja, a vida da democracia é que as pessoas não pensam igual, não pensam da mesma forma. Você concorda com a premissa? Claro, a premissa é essa. A premissa é que a democracia é um lugar de divergência. Isso é uma riqueza, não é uma fraqueza do país. Seria horrível se nós tivéssemos um país em que todo mundo pensasse igual, tivesse os mesmos interesses, tivesse os mesmos valores. Então, esse incômodo com a diferença é um sinal que existe algo que está se enfraquecendo na nossa prática de cidadania. A meu ver, isso tem a ver com a prevalência cada vez mais forte da noção de indivíduo sobre a noção de cidadão. E quais são fatores que seriam essenciais nisso? Consumo, meios de comunicação, educação, o que seriam? Acho que sim. Acho que nós estamos numa sociedade em que, e no Brasil, em que a democracia se rotinizou, vamos dizer assim, e a economia melhorou, e as preocupações individuais se tornaram as preocupações primeiras. O consumo é um exemplo típico, não é isso? E como indivíduo, né, eu quero que o meu interesse seja atendido. Eu vou comer pizza com as pessoas que pensam como eu, que gostam de mim, e está tudo muito bem. Porque o âmbito de atuação do indivíduo é do seu interesse pessoal. O cidadão não. O cidadão, quando está no espaço público, o âmbito, o horizonte de interesse é o interesse geral. Portanto, ele respeita o outro não porque o outro pensa igual a ele. Ele respeita o outro porque o outro é o outro, porque o outro é diferente e essa é uma riqueza. Então, é muito perigoso que a gente pense sempre a partir do termo, das perspectivas do eu, do indivíduo, do que eu quero e eu quero agora, não é isso? E esqueça que a cidadania impõe que a gente pense no interesse coletivo como interesse que muitas vezes vai se sobrepor ao nosso interesse mais imediato, porque no longo prazo é melhor para todo mundo. Nós não podemos esquecer o tesouro que é a democracia e a riqueza que é poder pensar diferente e ter interesses e valores diferentes. Daí essa sensação pessoal de derrota ou de vitória numa eleição, que é uma eleição, não é a vida pessoal que está em jogo no último sentido. Perfeito. Fica pessoal porque as pessoas, muitas delas pelo menos, pensam se o que eu quero aconteceu. Elas estão muito mais preocupadas no resultado, olha, o que eu quero aconteceu, o que eu quero não aconteceu, do que no processo. Nós tivemos um processo de debate com todos os solavancos, com todos os problemas. Acho que há muita coisa a pensar aí, desde o financiamento de campanha, a propaganda eleitoral, os debates na mídia, a forma como foi feito. Propaganda eleitoral seria um problema num continente que é o Brasil, com a necessidade de uniformizar as mensagens, por exemplo. Claro, esse acho que é um dos problemas, Bob, você toca muito bem. O Brasil é um país muito diverso e muito complexo. Os problemas não são fáceis. Conseguir justiça social e estabilidade econômica é uma equação dificílima. No jeito que a propaganda eleitoral está feita hoje em dia... Por todos? Por todos. Em 15 segundos você tem que dizer como se resolve. Isso não é factível. Ou seja, é um debate complexo. Seria um grande passo se a gente pudesse dizer, olha, os problemas são difíceis, as soluções não são óbvias. Eu tenho certas ideias que eu acho que são melhores, não é? Sem necessariamente fazer o que se fez muito nessa campanha, que é desqualificar o outro, não é isso? Em que leva o eleitor muito mais a escolher porque ele não deseja do que quem ele deseja. Você concordaria que, no fundo, todos desqualificavam todos com mais ou menos intensidade, fazendo de conta que estavam apenas sendo desqualificados? Eu acho que essa foi uma tendência e que tem a ver com o fato da propaganda eleitoral, na forma como está no Brasil, tender a transformar o candidato num produto, muito mais do que as suas ideias serem manifestadas. Então,
esse produto, né, para esse produto, esse tipo de discurso funciona muito bem. Então, eu acho que essa era uma coisa que a gente deveria pensar seriamente para aperfeiçoar a democracia brasileira. Infelizmente, quando a gente teve a oportunidade de debate, a lógica do marketing mais obtusa, no meu modo de ver, se impôs também no debate. Porque o debate não é tanto a forma como você fala, mas a forma como você ouve. A democracia se faz muito mais ouvindo do que falando. É preciso confiar que o outro pode discordar de mim, sendo bem intencionado e sendo inteligente. Isso é uma riqueza. Se todo mundo que discorda de mim, eu acho que ou está de má fé ou é ignorante, não é isso? Ou é bestial ou é uma besta. Exato, a democracia morre. Então, é muito importante isso. Nós somos um país rico, rico de ideias, rico de pessoas, os problemas são complexos, portanto, é preciso que eu tenha grandeza de entender que outras pessoas podem pensar coisas importantes que eu não consegui pensar e que elas também serão capazes de trocar comigo. Isso é importantíssimo e nos leva a uma outra coisa. A democracia brasileira não está pronta, nenhuma democracia jamais está pronta. Democracia, como qualquer coisa que vale a pena, exige trabalho diário de todo mundo, de uma construção de todo mundo. Você não pode terceirizar a democracia. Democracia não é tarefa dos políticos. Democracia é responsabilidade de cada cidadão. E isso se dá no dia a dia, no jeito que a gente se põe na escola, na universidade, no trânsito, no trato com a coisa pública, mas também nas relações pessoais do cotidiano. Essa lógica de viseiras, chamemos assim, ela certamente pode e deve ser superada pela política ou ao menos com a política. É possível que se supere isso sem a política, através da sociedade, ou isso seria perigoso? Eu acho que é impossível superar sem a política e é impossível pensar uma sociedade sadia sem política. Política é a questão da polis, é vivermos todos juntos, né? É sermos capazes de ocuparmos o mesmo espaço com respeito, sendo diferentes. Se a nossa política está doente, e eu acredito que ele está doente, é porque nós estamos perdendo essa noção de que a cidadania é um direito, mas é um dever, é uma responsabilidade e exige grandeza de cada um de nós. Mas para ficar claro, quando o senhor diz que a política está doente, na verdade, há uma doença na sociedade. Mas é claro. São aqueles seres isolados que estão lá em Brasília. Né? Não é a política não são as instituições políticas. A política que exige instituições é a prática do cotidiano. Nós não podemos terceirizar o dever da democracia. Democracia é a responsabilidade de cada um de nós todo dia. Dá trabalho, mas vale a pena. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Obrigado. Gabriel. Obrigado, Bob. Autoridades do Líbano afirmam que o exército prendeu uma das mulheres e uma filha do líder do grupo Estado Islâmico. A mulher de Abu Bakr al-Baghdadi estava viajando com uma filha. Elas teriam sido presas há 9 dias quando cruzavam a fronteira da Síria com documentos falsos. Segundo as autoridades, foram realizados exames de DNA na criança. A mulher estaria sendo interrogada e teria confessado ser esposa de Baghdadi. A prisão pode ser usada como moeda de troca com o grupo extremista. O Estado Islâmico declarou um califado em territórios conquistados na Síria e no Iraque, capturou vários estrangeiros e divulgou decapitações. Terror no Quênia. Militantes do Mali executam pelo menos 36 trabalhadores não muçulmanos. Militantes somalis do grupo Al-Shabaab atacaram dezenas de trabalhadores de uma pedreira perto da fronteira somali. Eles separaram os não muçulmanos, mandaram que deitassem e mataram com tiros na cabeça. Há uma semana, o Shabaab assassinou 28 passageiros de um ônibus na mesma região. O presidente do Quênia destituiu o ministro do Interior e o chefe da polícia. Os fundadores do movimento pró-democracia Hong Kong pediram que os ativistas deixem o principal local de protestos perto de edifícios do governo porque a situação está ficando perigosa. Eles disseram que vão se entregar à polícia. A declaração aconteceu um dia depois de graves confrontos entre polícia e manifestantes e depois de o líder estudantil, Joshua Wong, ter pedido um reagrupamento de ativistas e anunciado uma greve de fome. Os protestos por mais democracia em Hong Kong começaram em setembro. Na cidade do México, terminam em vandalismos protestos contra o presidente Enrique Peña Nieto. Jovens mascarados arrebentaram vitrines de lojas e bancos. A tropa de choque foi mobilizada para tentar controlar a multidão.
O presidente Peña Nieto completou 2 anos de mandato em meio a uma grave crise. Por todo o país, acontecem protestos exigindo que ele esclareça o desaparecimento e suposto massacre de 43 estudantes, ocorrido há mais de 2 meses. Ex-comandante do navio Costa Concórdia, Francesco Schettino, afirma em depoimento que resolveu aproximar o navio da ilha de Dílio por motivos comerciais. Ele disse que grupos de até 12 passageiros visitavam a cabine e pagavam até 60 euros por pessoa. Schettino negou que queria manobrar a embarcação para impressionar uma bailarina, mas confirmou que a mulher estava na cabine na hora do acidente. Ele pode pegar até 22 anos de prisão. O Costa Concórdia naufragou em janeiro de 2012, 32 pessoas morreram. Centrais sindicais fazem ato em São Paulo contra a alta taxa de juros. As 4 centrais que participaram do protesto foram Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores, Nova Central e Central Geral dos Trabalhadores do Brasil. O ato, que reuniu 40 pessoas, segundo a Polícia Militar, aconteceu aqui na Avenida Paulista e durou 1 hora. O grupo protestava contra a possibilidade da alta da taxa de juros, a Selic. Segundo as centrais, essa alta pode levar ao desemprego e prejudicar as indústrias. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou nesta terça-feira denúncia contra a deputada federal Jaqueline Roriz por suposta prática de peculato quando há apropriação por servidor público de recurso público em proveito próprio. Com isso, Jaqueline passa agora a responder como ré em processo criminal no Supremo. A denúncia foi baseada em vídeo de 2006, no qual Jaqueline e o marido aparecem recebendo R$80 mil em dinheiro de Durval Barbosa, então secretário de governo de Maria Abadia, do Distrito Federal. Abadia concorria à reeleição numa disputa contra José Roberto Arruda, então membro do DEM, como seu principal rival. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. A CPI da Petrobras coloca frente a frente ex-diretores Paulo Roberto Costa e Nestor Cerveró. Na careação, Costa confirma tudo o que disse na delação premiada e Cerveró nega a existência de propina. O deputado João Paulo Cunha é o primeiro condenado no mensalão petista a ter prisão domiciliar negada pelo Supremo. Melhora o estado de saúde de Pelé e o ex-jogador deixa a UTI. Voltam a cair os níveis dos reservatórios que abastecem São Paulo. Nossa equipe foi ao Cantareira, que opera com pouco mais de 8% da capacidade. E você conheceu as Game Houses, casas onde jovens treinam para disputar torneios profissionais de videogame. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Fique por dentro das novidades dos famosos com Esther Rocha no Tudo Seu. Hoje, 10h30 da noite.